No século XVI, Portugal possuía um vastíssimo império colonial que se estendia da América até ao extremo sudeste asiático, fazendo de Portugal a maior potência do mundo nessa época então. Esse império incluía as ilhas Atlânticas, os Açores e a Madeira, uma parte da costa norte-ocidental africana, a costa da Guiné, portanto onde se encontrava, por exemplo, a feitoria de São Jorge da Mina, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a costa angolana, moçambicana, o território da Índia e do Sri Lanka, na península da Indochina, toda a zona de Malaca, do Estreito de Malaca, Macau, Timor. E ainda o Brasil, no limite das 370 léguas a oeste de Cabo Verde, como tinha ficado delimitado no Tratado de Tordesilhas. A verdade é que estava prestes a dar-se uma mudança, uma alteração estratégica a partir de meados do século XVII, já que entre 1580 e 1640 Portugal foi governado pelos Filipes de Espanha. Acontece que, sobretudo a partir de Filipe II, Portugal foi deixado, ou o nosso Império Colonial foi deixado um bocadinho à sua sorte, pelo que as potências rivais de Portugal e também de Espanha, como eram a Holanda, a Inglaterra e a França, rapidamente se apoderaram de muitas das possessões portuguesas que foram descuidadas pelos Filipes. Com efeito, do século XVI para o século XVIII, Portugal perdeu várias fortalezas e feitorias na costa ocidental africana, como foi, por exemplo, São Jorge da Mina, para os holandeses, perdeu toda a costa do Coromandel na Índia e a costa do Malabar manteve, pelo menos, Goa, Damão e Diu, perdeu também territórios na zona de Malaca, mas, contudo, teve o ensejo e o mérito de poder acrescentar território ao Brasil. Numa viragem claramente atlântica, após ter perdido grande parte do negócio das especiarias e das praças e feitorias do Oriente, Dom João IV e os seus sucessores apostaram na exploração do Brasil, dividindo-o em capitanias e investindo na formação de grupos de exploradores, os bandeirantes ou paulistas, porque muitos desses grupos partiam de São Paulo, que tinham como objetivo alargar o território, como acabaste de ver, mas também descobrir os filões de ouro e diamantes e capturar índios para trabalharem nas plantações de tabaco e nos engenhos do açúcar, os dois principais produtos explorados até finais do século XVII. Fundamentava-se assim um comércio triangular atlântico entre a Europa, a África e o continente americano. Agora podes observar alguns dos produtos coloniais, como por exemplo as porcelanas e as especiarias que nós trazíamos da Índia no século XVI. No caso do continente africano, de cima para baixo, o algodão, a malagueta, o café, os escravos, que são muito importantes agora na segunda metade do século XVII e no século XVIII para Portugal. Portanto, tem ainda o marfim. No caso do Brasil, de cima para baixo, temos o algodão, por baixo do algodão temos o cacau, à direita do cacau temos o café, por baixo os diamantes, à esquerda as folhas do tabaco, cabem no fundo os cubinhos do açúcar e do lado direito o ouro. Como eu há pouco dizia, os escravos africanos tiveram um papel fundamental na exploração do açúcar, do tabaco e depois também das minas do ouro no Brasil. E de facto a sua chegada ao Brasil permitiu uma interculturalidade e uma fusão de raças extremamente interessante e que é em boa parte uma das grandes riquezas do Brasil, já que de facto os escravos negros se misturaram com os ameríndios, com os índios nativos da América e logicamente também com os portugueses, com os europeus.
dando inclusivamente origem a vários tipos de raças, àquilo que nós chamamos de miscigenação, como por exemplo os cafusos, que são uma mistura de negros com índios, os caboclos ou caribocas ou mamelucos, que são uma mistura de branco com índio, e ainda os mulatos, uma mistura de branco com negro. De facto, este é um aspecto, esta questão da interculturalidade, da mistura de culturas, da mistura de raças, é de facto uma das grandes riquezas do Brasil. É claro que o aspecto mais negativo foi a exploração da mão de obra escrava, quer a mão de obra negra e muito particularmente a mão de obra escrava índia, os ameríndios. E foi de certa forma para proteger, não só para evangelizar esses índios, mas sobretudo para os proteger, para os ensinar que de facto os jesuítas fundaram missões no Brasil. De entre esses jesuítas destaca-se, por exemplo, o Padre António Vieira, talvez o mais conhecido dos jesuítas portugueses que estiveram no Brasil. E, de facto, as missões dos jesuítas tinham esta importante função: evangelizar, mas também educar, ensinar o português, tratar, cuidar dos índios e, acima de tudo, protegê-los dos abusos dos colonos brancos. As missões eram espaços diversificados, que incluíam, logicamente, sempre uma igreja, mas cá está a questão relativa à evangelização, mas possuíam também enfermarias, escolas, portanto, o que demonstra que, de facto, o papel dos jesuítas no Brasil foi um papel que foi muito além da evangelização e que passou também pela própria educação, pela própria organização da vida e, sobretudo, passou muito pela defesa dos índios relativamente aos exploradores brancos.